Olá, querida irmã, querido irmão. Nosso Deus, Pai de bondade, nos concede viver uma nova semana, abençoada por Ele, a 32ª semana do tempo comum, e por isso é uma alegria muito grande poder acolher você para fazermos juntos, hoje, ao longo de cada dia dessa semana, a nossa caminhada, o nosso encontro diário com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro, e o Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus pede que os seus discípulos sejam prudentes, que tomem cuidado para não causar escândalos. Muitas vezes, os escândalos são inevitáveis, mas precisamos nos empenhar para, sempre que possível, evitá-los em nossa caminhada de fé, em nossa vida comunitária, pois os escândalos sempre acabam envolvendo e prejudicando principalmente os pequenos, ou seja, as crianças, os pobres, os indefesos. E toda situação de escândalo, seja dentro ou fora da igreja, deve ser combatida. E Jesus usa palavras fortes para falar do combate aos escândalos, como, por exemplo, amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar. E ao falar isso, ele quer mostrar a gravidade dos escândalos, os estragos que eles podem causar numa comunidade ou na fé e na vida de uma pessoa. E Jesus sugere que no caso de alguém estar provocando algum tipo de escândalo, os discípulos, a comunidade, usar a caridade pastoral e o perdão. E perdoar não significa aprovar o erro e permitir que ele continue acontecendo, mas significa dar mais uma chance a quem errou para que corrija o seu erro e se converta. O Evangelho então nos mostra que quem confia em Deus evita provocar escândalos, porque tem a consciência que se escandaliza os pequenos, escandaliza e ofende a Deus. E somente quem ama e respeita a Deus evita escandalizar os pequeninos. E no Evangelho de hoje, Jesus também recomenda o perdão. Ele diz que se o irmão pecar 7 vezes durante o dia e 7 vezes vier pedir perdão, ele deve ser perdoado. O número 7 na Bíblia significa tudo, significa a perfeição. Então, Jesus ensina aos seus discípulos, e a nós também, que o perdão deve ser oferecido sempre a quem nos ofendeu, que para o perdão não pode haver limites, pois ele é a maneira perfeita de vivermos o Evangelho e acabarmos com o pecado. E não é fácil agir assim. Somente quem tem fé é capaz de fazer o que Jesus ensinou. E por isso os discípulos perceberam como era pequena a fé que eles tinham, pois talvez eles ainda não conseguissem perdoar como Jesus pediu. E por isso eles pediram, aumenta a nossa fé. E Jesus pergunta se eles realmente tinham fé. Pois se tivessem fé, mesmo que fosse pequena, eles poderiam fazer muita coisa, poderiam pôr em prática o Evangelho e o perdão. E com isso, Jesus também questiona a nossa fé, mostra o quanto é importante a gente ter fé, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda. E isso faz a gente nos perguntar também, como anda a nossa fé? Ela é verdadeira? Nós temos fé sempre? Ou só quando tudo vai bem? As recomendações que Jesus nos dá no Evangelho de hoje nos ensinam o jeito correto de agir, de viver como seus discípulos,
e nos aproximam de Deus e dos irmãos e irmãs. Procuremos então, meu irmão, minha irmã, segui-las para podermos viver bem a nossa fé, fazer as coisas com sabedoria e sermos, na igreja e fora dela, pessoas corretas, que não provocam e não se envolvem em escândalos, que não prejudicam os pequenos e nem os afastam de Deus e da comunidade de fé. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado de coração a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia agradável no encontro de hoje. Te convido para que esteja conosco amanhã, para fazermos juntos um novo encontro com Jesus no Evangelho. Até amanhã, se Deus quiser.